Na página 31, diz assim, ó. Leia o texto 15 para responder a questão 1. O papiro, planta aquática, que apresenta um cotilédone em sua semente, é considerada sagrada e fartamente encontrada no delta do Nilo. No Egito Antigo, o papiro precursor do papel foi usado para a comunicação entre vários povos. A parte interna do caule dessa planta era cortada em finas tiras que, depois de alguns processos, eram transformadas em meio físico para a escrita. Bora lá, então. A característica que permite a identificação do órgão vegetal usado na configuração do instrumento que recebe a escrita, referido no texto, são 1. Vasos condutores de seiva encontram-se dispersos irregularmente por todo o cilindro central. E aí, gente, informação verdadeira ou falsa? Oi. E aí, gente? Eu acho que é falsa. A Duda falou que é falsa, a Ana falou? Falsa. Falso também? Uhum. O que vocês acharam que era falso? Não sei. Dei uma olhada na segunda linha, que diz que é uma planta que apresenta um único cotilédone, não é? Então, ela é uma monocotiledônia, né? Quando ele diz ali que tem um único cotilédone, diz que ela é uma monocotiledônia. Vê se eu acho uma imagem que eu tinha printado até da internet aqui para mandar para vocês. Vou mandar no grupo para vocês uma imagem, essas que a gente acha na internet. Algumas coisas a gente pode, algumas coisas trazem pequenos erros, mas de modo geral dá para ajudar a gente. Ó, mandei lá no grupo para vocês verem. Essa imagem ela traz diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Conseguem dar uma olhadinha lá? Conseguem, gente? Sim. Sim. Conseguem? Ótimo. Ali ele fala que os vasos condutores de seiva encontram-se dispersos irregularmente por todo o cilindro central. Olhem a terceira informação lá do que fala desses feixes libero-lenhosos, que é a mesma coisa que os vasos condutores ali. Olha o que diz das monocotiledôneas. São difusos. São difusos. Então, as monocotiledôneas, elas têm essa característica de ter os vasos condutores de seiva dispersos mesmo pelo cilindro. Eles não são organizados. Diferente das dicotiledôneas, se vocês olharem do lado, aparecem as dicotiledôneas, elas têm os vasos liberolenhosos ordenados, né? Então, os feixes liberolenhosos, nesse caso, eles são difusos, sim, tá? Então, a primeira está correta. Vamos para 2. É do tipo tronco, bem desenvolvido na região inferior e ramificado na posição superior. Papiro é uma planta aquática. Vocês acreditam que ela é do tipo tronco? Um tronco grosso, bem lenhoso? Uma planta aquática, mesmo que a gente nem conheça ela. Não. Não, né? Plantas aquáticas não costumam ter o tronco grosso, lenhoso. Né? Normalmente são plantas terrestres que têm o tronco, né? Caule do tipo tronco. Então, não, ela não é. Até mesmo pela característica de ser uma monocotiledônia. A monocotiledônia não apresenta o crescimento secundário. Então, se ela não apresenta crescimento secundário, ela não vai ter um caule tipo tronco. No máximo, tipo haste, né? Então, a 2 não. A 3. Em geral, não crescem em espessura, como, por exemplo, os tipo colmo e stipe. Sim? Sim, muito bem. As monocotiledôneas não crescem em espessura mesmo, que é o crescimento secundário, né? Então, a 3 está correta. E a 4, o colênquima e o esclerênquima servem de condução de seiva elaborada. Ai, Jesus, feriu agora, né? Esse feriu a alma, esse comentário, né? Colênquima e esclerênquima servem para? Jesus, gente. Colênquima e esclerênquima. Serve para quê? Aquele momento que a prof tem um mini infarto.
Gente, lembra tecido de sustentação. Colênquima e esclerênquima. Colênquima, tecido vivo, mais flexível, esclerênquima, tecido morto. Rígido, duro, lembra disso? Falamos da cortiça. Então, esses são tecidos de sustentação e não de condução. Condução é xilema e floema. Seiva elaborada, só floema. Né? Então, alternativa A, 1 e 3. Vamos a 2. As plantas podem ser encontradas nos mais diversos ecossistemas e, para isso, apresentam diferentes adaptações às condições ambientais. Ao analisar 3 plantas, observou-se que a planta 1 apresenta folhas com grande área de limbo e vasto parênquima clorofiliano. A planta 2 apresenta folhas modificadas em espinhos e vastos parênquimas aquíferos. A planta 3 apresenta estômatos geralmente na parte superior das folhas e vasto parênquima aerífero. É possível sugerir em que tipo de ambiente cada uma dessas plantas se desenvolve? Justifique sua resposta. É possível, gente? Acho que é, né? É, né? Vamos lá. A primeira tem uma folha com grande área de limbo. Ou seja, uma folha a folha ampla. E aí? Onde uma planta dessa pode sobreviver? No deserto, provavelmente não, né? Muita área para perder água. E aí? Eu botei que vive em local com muita ou pouca luz, mas... Muito bem. É uma área possivelmente bem iluminada. Uhum. Né? Para facilitar o processo de transpiração. Mais alguma coisa? Eu botei isso. É? Uma coisa que você poderia acrescentar é a quantidade de água. Porque se essa planta ela tem essa folha grande e ela está exposta à luz, ela precisa ter água para sustentar esse processo de transpiração. Então, tanto é um lugar que fornece uma boa quantidade de luz, quanto uma boa quantidade de água. Que é o caso, por exemplo, da floresta amazônica, da área de Mata Atlântica, que são áreas que têm grande luminosidade e também grande circulação de água. Tá? Então, teria que ser uma planta desse tipo, uma planta terrestre, de ambientes ricos em luz e água. Vamos à segunda. A segunda apresenta folhas modificadas em espinho e vasto parênquima aquífero, ou seja, sem folha e armazena água. Da onde é isso? Deserto, né? Um deserto, muito bem. Provavelmente deserto. Existe uma outra opção que é um quase, né? O deserto, que é o ambiente. Uhum. Qual? Seco? Um ambiente muito seco, né? Aqui no Brasil a gente teria a Caatinga, do mais perto disso, né? Então, os ambientes desérticos ou os ambientes ali quase, né? Chega nesse limite ali, que apresentam uma série de cactos, né? Provavelmente essa planta é uma cactácea. Então, que são plantas de uma área seca, e por isso, então, ele acaba diminuindo as folhas, reduzindo elas em espinhos e armazenando água. Quando chove, ele precisa armazenar. Normalmente pode ficar até 2 anos sem chover, 1 ano e meio, né? Bastante tempo. 3. Apresentam estômatos, geralmente na parte superior das folhas, e vasto parênquima aerífero. Aquáticas? Por que provavelmente aquática, Duda? Porque parênquima aerífero, ela é ao ar para manter ela boiando. Isso mesmo. Isso mesmo. O parênquima aerífero é para ajudar ela a boiar. Então, provavelmente para ela ter facilidade de conseguir chegar à luz solar, né? Uhum. Isso mesmo. Eu fui anotar que a Eduarda respondeu, eu anotei meu nome. Olha que bonito. Fui anotar Eduarda e anotei Edmara. Vamos a 3, gente. A principal estrutura de dispersão de propágulos entre os vegetais é o fruto. Sobre essa estrutura das angiospermas é incorreto. Vamos lá, o que está errado aí? Primeiro, tem origem a partir do ovário da flor. O fruto tem origem a partir do ovário da flor? Sim. Sim, ok, certo. A semente está envolvida pelo endocarpo, geralmente.
Sim, Sim, eu também. acho. Sim, até agora tudo certo. Azeitona é um exemplo de drupa. Sim, Uma semente grande, né? Semente grande lá dentro, uma única e grande em relação ao fruto. Sim. E o abacate é um exemplo de baga. não, né? Não, né? Eu acho. Não, tá certo, Duda. Não, você está certa, né? Uhum, Realmente, se a azeitona é um exemplo de drupa, abacate também é um exemplo de drupa, né? Também tem uhum. uma semente proporcional ao fruto grande e única, né? Então, a D está errada. E a castanha é o fruto do cajueiro? Sim, a castanha é o fruto do cajueiro, né? Agora vamos a 4. Considere as afirmações a seguir sobre as sementes. O embrião é constituído de radícula, caulícula e cotilédones. Sim, Isso mesmo. 2. O endosperma é um tecido triploide que acumula substância de reserva e é formado pela fecundação de dois núcleos polares. sim, também. E também. Isso mesmo. Tegumento é a casca que envolve o cotilédone. Não, Não, o que tem de errado? porque ela reveste a semente. Isso mesmo. O tegumento reveste a semente, e não o cotilédone. O cotilédone é o embriãozinho lá dentro, né? É a folha modificada, né? O cotilédone é a folha modificada que vai nutrir o embrião. O cotilédone é a primeira folha, e sua função é absorver luz para a produção da glicose para nutrir o embrião. Não, também, eu acho. Não, também. Né? Então, só 1 e 2. Por que não? Que não? O cotilédone é Porque. uma... Pode falar, Duda. Não, eu ia falar, mas pode falar se quiser. Não, pode falar, eu espero. É porque ele serve de reserva de nutrientes e ele também não realiza fotossíntese. Isso mesmo. Então, ele mantém o nutriente já armazenado, ele é uma reserva. Então, ele não realiza fotossíntese. Até porque, para realizar fotossíntese, ele precisa de energia solar. E o cotilédone está dentro da semente, que muitas vezes está dentro do fruto, está muito longe da energia solar. Então, ele é uma fonte de armazenada já de nutrientes. Os nutrientes já estão ali dentro armazenados. Não vão fazer fotossíntese ainda. Então, número 4, alternativa C. 1 e 2 apenas. Analise o gráfico que representa a quebra da dormência e a germinação de uma semente. Olha lá, quando germina, após a germinação, ó, a dormência foi quebrada, lógico, a germinação, então, vai aumentar as reservas nutritivas que está em vermelho caem, a quantidade de água utilizada aumenta e a germinação ela acontece após a dormência. Após a quebra da dormência, o que ocorre em relação às reservas nutritivas e o que ocorre essa diferença observada no gráfico? Porque a reserva nutritiva é o vermelho. O que acontece com ela? Depois da quebra da dormência. Ela diminui? Por que isso acontece? Tá, daí é que eu não fiz essa. Agora eu tô entendendo, né? Mas o que vocês acham que acontece? Por que diminui? É a reserva de nutrientes. Depois da dormência, por que isso cai? Durante todo o período de dormência, essa planta ela continuava ali tendo nutriente, né? Olha ali, todo o período de dormência, essa planta praticamente, esse embrião, ele não se desenvolveu. Então, ele também não utilizou o nutriente para ele. Durante o período de dormência, é um período quase cristalizado. Então, esse embrião que está dentro da semente, ele não se desenvolve, então também não gasta reserva nutritiva. Com isso, então, quando ele quebra a dormência, ele vai começar a germinar, ele utiliza a reserva nutritiva. Então, ele vai pegar essa reserva nutritiva para utilizar, para poder se desenvolver até que ele consiga fazer fotossíntese sozinho. Então, enquanto ele não faz reserva nutritiva, ele vai utilizando a energia disponível no cotilédone, a reserva nutritiva. Por isso que cai, porque ele utiliza, tá? Até que ele consiga fazer fotossíntese sozinho. Tranquilo até aqui, gente? Aham. Sim. Ok. Então, vamos para o próximo. Na 32, a letra B, ela diz assim, ó.
De que maneira a fotossíntese se relaciona com o acúmulo de reservas nutritivas observadas na maturação embrionária? Qual a relação da fotossíntese com isso? Essa eu não fiz. Essa questão inteira. Gente, a planta ela vai armazenar na forma de glicose, não é? Para ela armazenar na forma de glicose, ela precisa justamente fazer fotossíntese. Então, a relação da fotossíntese é que a planta-mãe faz fotossíntese, produz o alimento, a glicose, e essa glicose ela é armazenada na semente quando está formando o embrião. Então, a formação da semente, ela vem da glicose feita pela fotossíntese da mãe, da planta-mãe, né? E aí ela fornece reserva nutritiva, fornece condições para o embrião dela conseguir germinar e aguentar, através das suas reservas, o período que ele vai produzir, começar a produzir e fazer fotossíntese, até chegar lá. Então, ela fornece essa energia para garantir que a planta filhote consiga, então, sobreviver até o período que ela possa fazer fotossíntese sozinha. Vamos a C? A presença da umidade pode ser considerada um fator externo necessário à germinação da semente? Justifique. E aí? Vocês acham que uma germinação de semente ela depende da umidade? Vai dizer que vocês nunca fizeram o teste do feijãozinho lá, quando eram pequenos. Coloca o feijãozinho no algodãozinho molhadinho. Lembram dessa? Terceiro ano, segundo ano, vocês não devem ter escapado disso, não. E aí? A umidade, presença de água, é um fator decisivo para a germinação? É, né? É. Né? A gente quebra a dormência da semente do feijão com água. Né? A dormência, então, é justamente esse período que a semente não se desenvolve, porque ela não tem as condições necessárias para se desenvolver, apesar do embrião estar vivo ali dentro. Ele está ali dentro, que é o caso do feijão. A gente compra o feijão, imagina, ele passou pela extração da planta-mãe, por uma indústria, por empacotamento, por um local de armazenamento, por um mercado, chegou na nossa casa, a gente pegou o feijãozinho e resolveu fazer ele germinar. Olha o tanto de tempo que ele está parado. Isso é dormência. A semente está ali, o embrião está ali, mas não se desenvolve. Quando chega na nossa casa, que a gente resolve fazer experimento do feijãozinho lá, fazer ele brotar, é justamente através da quebra da dormência a partir da presença de água. Coloca um pouquinho de água e deixa desenvolver. Então, a umidade é sim um fator importante, né? Porque dentro da semente a quantidade de água é baixíssima. E aí, quando a gente coloca água, a presença de água então vai fazer com que o embriãozinho consiga se desenvolver e quebrar a casca da semente para poder, então, brotar a planta e se tornar, então, indivíduo adulto. Vamos a 6. Plantas crescendo em ambientes inóspitos, como deserto, dunas e regiões congeladas, com frequência se reproduzem vegetativamente. Por que uma planta se reproduz vegetativamente? Vegetativamente através do caule, através de gemas, mas não necessariamente através da presença do grão de pólen, tá? Através mesmo, às vezes, tirando galinho com raiz e plantando em outro local. Por que isso é mais comum nessas regiões, gente? Vamos lá. Há poucos animais disponíveis para polinizá-las? Acho que não. Não, né? Até porque a gente está querendo saber ali a reprodução dela vegetativa. Muitas vezes não é a causa dos poucos animais, é a questão do próprio ambiente mesmo, né? No ambiente inóspito, que é de difícil sobrevivência. Então, quer dizer que para a planta também é difícil sobreviver. Mas vale tentar fazer a reprodução, mesmo gerando um clone e manter a espécie viva, do que não se reproduzir de jeito nenhum. Então, a reprodução assexuada, nesse caso, facilita a sobrevivência, porque ela é mais rápida, né? E mais eficiente no termos de velocidade, né? Ela acaba sendo mais eficiente do que a reprodução sexuada. Tem maior variabilidade genética, mas demora mais também, né? Vamos a B. Os frutos secariam ou congelariam nesse ambiente? Verdadeiro ou falso? Não, né? Normalmente elas têm adaptações para fazer isso suportar, né? O próprio cacto, ele tem um fruto bem bonitinho, né? Vermelhinho, assim, tem uns que são vermelhinhos, outros mais rosinhas, assim. Eles são bem bonitinhos. Com a casquinha mais dura
isso faz aguentar a desidratação. C. A reprodução vegetativa não significa risco ou custo para a produção de semente. Eu acho que sim, mas não sei. É sim, tá certa essa mesmo. Então, realmente, ela não causa tanto risco nem tanto custo para a produção das sementes, né? Então, a planta ela diminui o gasto energético dela pelo fato dela não produzir as sementes ou não produzir tantas sementes como é necessário na reprodução sexuada, a baixa produção até mesmo de frutos. Então, isso vai causar um custo energético menor, facilitando, então, a sobrevivência da espécie, que já está num ambiente já bem difícil, né? E a D diz que as sementes seriam comidas por animais famintos nesse ambiente. A ideia é isso, né? Elas serem comidas porque, pelo trato digestório, o animal acaba defecando as sementes e levando, então, essas sementes a locais distantes da planta-mãe. Na verdade, quando as plantas que produzem sementes, a ideia é justamente essa, né? Atrair animal para se alimentar delas, e por isso elas são muito rígidas, para elas conseguirem passar pelo trato digestório dos animais sem morrer. Muito bem, então, 6, letra C. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Qual letra para você? 6C. Não, prof. Não? Pessoal, não? Que ótimo. Pessoal, vamos então dar uma olhadinha lá na 33. Na 33, a gente corrigiu até o exercício 4. Confere. Sim. Então, tem a partir do 5 para a gente corrigir, né? Aham. Bora lá, então. Vamos ao 5. Ao comermos uma porção de batata frita, ingerimos um tecido vegetal rico e um composto orgânico energético. O tecido vegetal e o composto orgânico referidos são, respectivamente... Eu botei a D, parênquima e amido. Perfeito, Duda, parênquima e amido. 5, letra D. Vamos a 6. As características abaixo fazem parte de um grupo de tecido vegetal. Analise-as. É constituído de células vivas, confere flexibilidade nos caule jovens e promove a sustentação das plantas. Gente, por essas 3 afirmações ali, a gente consegue saber que tecido é. Qual é, gente? Célula viva que confere flexibilidade. Colênquima. Colênquima. Isso mesmo. 6, letra A. 7. Apresentam-se a seguir 3 proposições. 1, 2 e 3. Cada proposição contém mais de uma afirmativa. Bora lá. Ele quer saber as proposições que estão completamente corretas. A1 diz que os tecidos de sustentação da planta são colênquima e esclerênquima, certo? Certo. Segunda afirmação. As principais diferenças entre esses dois tecidos residem na estrutura das paredes e nas condições do protoplasto. Certo? Certo, né? Estrutura básica ali, né? A gente tem o esclerênquima, um tecido mais rígido, o colênquima, um tecido mais flexível. Por isso, o esclerênquima ele tem lignina, o colênquima não tem, então o esclerênquima acaba morto, né? E o colênquima é tecido vivo. Então, ok, 1 certo. 2. Meristemas apicais ocorrem no ápice das raízes dos caules das plantas vasculares. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Sim. Sim. Segunda afirmação. Atividades desse meristema causam aumento em espessura desses órgãos, correto? Meristema apical está no ápice de raízes e caules. A ação deles causa aumento na espessura, certo? Se o negócio está no ápice, é difícil engrossar a lateral, né? Ele está em cima. Ponta de caule, ponta de raiz, não no meio. Né? A gente tem sempre aquele brotinho, aquele pontinho da onde sai um novo galinho, tem um meristema, ele tem uma gema. Mas se não tá, se ele não está no tecido lateral, é difícil estar relacionado
ao crescimento e espessura. Né? Então, não, os meristemas apicais não estão relacionados ao crescimento e espessura. Vamos a 3. O sistema vascular de traqueófitas é aquele que tem vasos condutores, xilema e floema. É constituído por xilema, do qual é o principal tecido condutor de água e íons minerais, a seiva bruta, e do floema, que é o tecido condutor de substâncias orgânicas, a seiva elaborada, pela fotossíntese. E aí, gente, verdadeiro ou falso essa afirmação? Eu acho que é verdadeiro. Isso mesmo, é verdadeira. Então, alternativa 1 e 3 corretas, letra C de casa, de novo. Vamos a 8. Cite tecidos vegetais onde ocorre condução de seiva. Tecidos que ocorrem condução de seiva. Oi. Que tecido faz condução de seiva, gente? Gente, vocês falaram, a gente estava falando no exercício anterior ali, ó. Sistema vascular é constituído por xilema, que é o principal tecido condutor da água e sais minerais, e floema, condutor de seiva orgânica. Então, qual é o tecido que faz a condução? Oi. Ah, o floema, né? Floema aí? É. E o outro? Xilema. Isso aí, gente. Tecido condutor de seiva, xilema e floema. Tecido onde ocorre fotossíntese. Oi? Parênquima clorofiliano, tá? Parênquima, tecido de preenchimento, clorofiliano, que é onde tem a clorofila, que faz fotossíntese, tá? Parênquima clorofiliano. E o tecido responsável pela respiração? Que célula faz respiração? Tem uma célula que faz, outra que não faz? Pense, gente, nessa é a mesma coisa que pra gente. Existe uma célula que faz respiração celular, não pulmonar, né, gente? E outra que não faz. Uma célula pode ter oxigênio e outra não? Uma célula pode produzir ATP e outra não? Toda célula precisa de energia. Toda célula precisa de oxigenação. Então, uma célula que faz, aqui, ó, uma célula, um tecido que faz respiração, tecido vegetal, qualquer célula, qualquer tecido tem que fazer respiração celular. Qualquer célula tem que ter mitocôndria para fazer respiração celular, porque nós somos dependentes dela para liberar ATP, energia na forma de ATP. Tá? Se não tiver energia na forma de ATP, a gente não sobrevive. A gente não consegue metabolizar. Então, a gente precisa dessa energia. Tá? Então, qualquer célula viva faz isso. Tá? Só não pode ser os tecidos que são mortos lá. 9. É uma região do Cerrado, possui lençol freático profundo, estação bem seca marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas com as características apresentadas no quadro foram avaliadas quanto ao seu potencial para o uso em projetos de reflorestamento nessa região. Qual é a árvore adequada para o reflorestamento? Qual árvore vocês acham aí? Das 5, qual é a possibilidade a melhor para reflorestamento? Uma árvore coberta por tricomas, uma árvore coberta por cera e alta, uma árvore coberta por cera e baixa, coberta de espinhos e baixa ou coberta de espinhos e alta? Coberta por cera? Coberta por cera, ótimo. Alta ou baixa? Alta. Alta, isso mesmo. Para o cerrado, o melhor é uma árvore que tenha cera, isso diminui a desidratação e que seja alta, né? Assim, a gente vai ter uma maior proteção do solo, raízes mais bem distribuídas, né? E aí ela consegue se manter mais, consegue ajudar o solo, então, do cerrado a se manter mais fixo, né? A questão das queimadas naturais que acontecem no cerrado, então, quando as árvores são altas, ocorre
um fogo, uma queimada, digamos assim, das folhas baixas. Se a árvore for baixa por inteiro, ela vai queimar por toda a árvore, já que ela é baixa. Árvores altas, ela dá uma queimada nas folhas de baixo, que vão secar e cair, mas as folhas de cima continuam. Então, a chance da árvore sobreviver, se ela for alta, é maior do que as baixas. Então, letra B. Vamos a 10. A 10 diz assim, ó, a sustentação da parte aérea das plantas vasculares, sejam herbáceas, lenhosas, difere dos animais vertebrados, que possuem um sistema ósseo para sustentar a musculatura e lhes permitir movimento. Como as plantas não se locomovem, suas células apresentam outros tipos de adaptações para a sua sustentação. Tendo em vista essa descrição, explique essas adaptações. Quais adaptações vocês lembram? Gente? Essa eu não fiz, Bruno. Né? Mais alguém? Célula de sustentação, gente. Lembra que eu estava falando para vocês do esclerênquima e do colênquima? A presença de lignina, essa lignina, ela faz com que a célula morra. Isso ela torna o tecido lenhoso também. Então, a impregnação da parede celular por celulose e lignina ali, ela ajuda, então, a planta a ser mais rígida, ser mais firme, aumentando, então, a sobrevivência. Então, a presença de lignina, de suberina ali, impregnando, torna ela mais rígida, aumentando, então, a chance de sobrevivência. Ok? Então, facilita, então, a sustentação. Vamos a 11. A 11 tem um corte histológico e pede as alternativas corretas. Pessoal, como faltam menos de 5 minutos ali para fechar nossa aula, posso fazer uma conferência só de gabarito? E qualquer coisa, vocês ficarem com dúvidas, vocês me perguntam? Pode ser assim? Sim, pode. Então tá. Então vamos lá na 11. Alternativas corretas. 1, 4 e 8. Soma 13. 1, 4 e 8. Fechou? 12. Sim. 12, 1 e 16. 1 e 16 soma, então, 17. 13, alternativa D. D de dado. Que Deus nos acuda e passe logo essa pandemia. 14, letra C. C de casa. 15, C de novo. 16, letra D. D de dado, tá? 16, letra D. 17, também letra D. D de dado. 18, E de esperança. 19, letra C de casa. 20, letra E de Edmara. 21, ela mostra um tubérculo com pontinhos específicos de brotação. E a pergunta, ela fala a imagem mostra uma propagação vegetativa natural ou se é desenvolvida pelos seres humanos. Aquela propagação vegetativa ali é natural ou tem interferência do ser humano? Gente, a tua batata que fica lá no... em cima da tua fruteira lá, e ela brota. Aquilo foi vocês que interferiram na frutificação da batata ou germina sozinha? Eu acho que é natural, né? É natural. Então, esse crescimento vegetativo ali é natural. Depois pergunta, quais são as vantagens da propagação vegetativa no cultivo dos vegetais? Qual é a vantagem disso, desse tipo de germinação?
É rápido, gente. É muito rápido. Por quê? Não precisa esperar um inseto vir polinizar, formar um embrião gerar a semente brotar em condições adequadas. Nada disso. O negócio já germina ali, plantou e deu. É rápido. A propagação vegetativa, a grande vantagem dela é que é rápida, porque não precisa esperar todo o processo de reprodução. A desvantagem é que não existe variabilidade genética, né? Então, ela é um clone da outra planta. Mas, porém, ela é rápida. Vamos a 22. Verdadeiro ou falso? Stalkia insere-se uma estaca retirada de uma planta em outra planta enraizada de variedade diferente da mesma espécie ou uma espécie proximamente relacionada. Verdadeiro ou falso? Falso, tá, gente? A stalkia é só tirar um pedacinho do caule da planta e plantar. A mergulhia caracteriza-se por destacar parte de um ramo e colocá-lo no solo para a formação de raízes. Isso é stalkia, tá? A segunda é stalkia, e não mergulhia. Mergulhia, como o nome sugere, é mergulhar na água, né? A mergulhia, então, você consegue colocar ali para outro local e aí você consegue fazer ele brotar. A C. Em uma cultura desenvolvida por propagação vegetativa, como as plantas são geneticamente iguais, pode ocorrer um ataque de pragas e todas vão morrer. Essa é a grande desvantagem, né? De um clone. Um morre, todos morrem. E a última, procedimentos como stalkia, mergulhia e alporquia podem ser realizados em virtude da presença de tecidos meristemáticos das plantas.